Pronto, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Aqui é a parte 2 da mesma disciplina, Ciência e Religião. Muito obrigado pela sua... Você que está aqui na reunião, sei que é só nós dois, né, Iago e eu, mas você que está de dia, tarde ou noite assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. E eu vou compartilhar aqui a tela de continuação sobre ciência e religião. Daí o Iago poderia comentar que ele disse que ia pegar algo, daí Sim. deixar você com os comentários. Ian, eu já vou começar com uma pergunta, vou fazer uma pergunta para você do tema passado. Pode A perguntar. ciência, ela estuda coisas empíricas. Já a, as coisas, os fenômenos de seres superiores, fica para a religião ou filosofia. Mas eu te pergunto, filosofia não é uma ciência? Sim, filosofia ela é uma ciência, porém tem coisas que na filosofia são incompatíveis com a religião que podem conciliar, mas tem outras que não. Boa, boa. Então vamos seguir aí com a apostila. Muito bem. Aqui você viu, meu querido telespectador, a primeira parte, o vídeo anterior, falando sobre os métodos, falando sobre as etapas do método científico, né? Como nós estudamos a hipótese, a experimentação, né, que são etapas muito importantes do método científico, e também nós analisamos o empirismo, né? Também é uma teoria de conhecimento que também é estudado na disciplina Construção do Pensamento Reflexivo. Mas aqui em Ciência e Religião aborda muito bem, né, o empirismo. Então, vamos baixar aqui da questão da elaboração de teorias científicas. Vou ler aqui para vocês. Caro estudante, no tópico anterior foram introduzidas as diversas etapas: observação, elaboração de hipóteses e experimentação do método científico por meio da análise de um exemplo de um fenômeno natural. No entanto, restam algumas perguntas relativas a este método que carecem de respostas, como o que deve ser feito caso o experimento desenhado corretamente rejeite a hipótese inicial? Qual é o próximo passo que deve ser seguido após o experimento confirmarem determinada hipótese? Essas e outras perguntas serão abordadas neste tópico com o objetivo de que você compreenda a lógica do método científico. Vamos lá? Vamos entender as teorias científicas. Elaboração de novas hipóteses. Caso a experimentação tenha sido realizada da forma correta e os resultados não confirmarem a hipótese inicialmente levantada, é preciso verificar se a observação inicial estava correta. Dessa forma, tentar revisitar o fenômeno inicialmente observado fazendo todos os esforços possíveis para manter a imparcialidade é a forma mais correta de formular uma nova hipótese, que posteriormente deveria ser testada por um novo experimento, dizia aqui o Chalmers. E para saber mais, assista a videoaula de introdução ao método científico. Então, você que estudante de jornalismo tem um e-book, né, você poderia acessar o vídeo, né, sobre o método científico, tá? E entender sobre as etapas do método científico que nós acabamos de ler aqui no e-book, tá certo?
A formulação de novas hipóteses é algo corriqueiro na vida de um cientista, já que a prática científica nem sempre se enquadra em uma lógica cartesiana de causa e efeito. O pesquisador, muitas vezes, formula uma hipótese válida e lógica, mas que não explica o fenômeno observado, pois haviam variáveis que não foram percebidas pelo pesquisador na observação inicial. Coisa muito interessante, a formulação de novas hipóteses. E aqui está um gráfico para entender a elaboração de teoria e o ciclo da produção científica. Caso uma hipótese se confirme várias vezes de forma independente, por meio de experimentação, ela pode se tornar uma teoria. No entanto, para isso, ela deve ter o potencial de ser generalizada, como uma explicação plausível para um conjunto de observações similares àquela inicialmente testada. Uma teoria epistemologicamente robusta deve ser formada por um conjunto de diferentes hipóteses que foram confirmadas por meio de experimentação. E quando se fala de experimentação, nós lembramos do empirismo, que é o conhecimento produzido a partir de evidências. E essa investigação daquilo que é possível, daquilo que é passível de ser captado do mundo externo pelos sentidos. Então, é uma questão de experimentar para chegar à conclusão. E aqui entra o empirismo. E aqui vocês podem ver o gráfico aqui, ó, a observação, os questionamentos, o poder do questionamento, que faz parte da filosofia. Então, tem atributos positivos da filosofia, que é o poder do questionamento, a reflexão, né? A hipótese, aí vem as previsões e chega no experimento, que através da hipótese vem experimentação. Aí evidências se acumulam, aí chegam as teorias. As teorias, aí chega na conclusão, aí volta e faz esse ciclo, voltando à observação. É assim que funciona o método científico, a filosofia da ciência, né? A filosofia da ciência, em que podem, né, andar juntos, sendo, como disse o Iago, a filosofia, a filosofia é uma ciência, mas tem partes da filosofia que são incompatíveis com a religião. No caso do método científico, é o exemplo de que a filosofia é uma ciência, né? Ambas andam juntas. Espero que você tenha gostado. A gente, né, vou ler aqui, não está terminando, calma, telespectador, calma. Você pode comentar aqui, ó, no meu canal. Estou iniciando, tá? Que lá eu só divulgo vídeos da faculdade. Você pode ver os vídeos do ano passado para você entender esse diálogo que a gente faz, essa conversa, para nós entendermos a respeito de vários temas. Tá? E obrigado pela sua audiência. Continuando, considerando todo o trabalho envolvido na elaboração de uma teoria científica, pode surgir a tentação de considerá-la como sendo uma verdade absoluta e inquestionável. No entanto, alguns dados concretos, observados que contrariem de forma contundente uma teoria científica, são suficientes para derrubá-la, tornando-a muitas vezes obsoleta. Para entendermos como isso pode ocorrer na prática,
Analisaremos nos próximos itens a evolução das teorias associadas à compreensão da estrutura atômica. Quando li esse e-book, também assistindo umas videoaulas, a gente relembra dos assuntos de química do ensino médio, a estrutura atômica, as teorias de Dalton, Bohr, Rutherford, Schrödinger e entre outras das teorias, sobre a estrutura atômica. Aí, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger, né? Visão grega do átomo. Para compreendermos na prática como uma teoria científica pré-estabelecida pode ser refutada, consideremos o exemplo relativo à compreensão da estrutura do átomo. Atualmente, sabemos que a matéria pode ser considerada como tudo que tem massa e ocupa determinada região no espaço. No entanto, para que possamos compreender como chegamos à atual estrutura da matéria, precisamos voltar para a Grécia Antiga. Aqui uns flashbacks. Quando a gente estuda a visão do átomo, estamos relembrando os assuntos do ensino médio que nós estudamos, não é mesmo? São flashbacks. Aproximadamente 2.450 anos, dois filósofos gregos chamados Demócrito e Leucipo discutiam acerca do que seria a unidade básica por trás de toda a matéria existente. Eles propuseram que se um material fosse dividido consecutivamente em partes menores, chegaria um momento em que ele não poderia ser mais divisível, chegando desta forma a subpartes indivisíveis. Para expressar essa ideia, esses filósofos designaram esse fragmento indivisível de átomo. A própria etimologia da palavra átomo, do grego átomos, indivisível, expressa esse conceito. Então, a palavra átomo, do grego, átomos, significa indivisível. E aqui mostra os modelos atômicos de Dalton e Thomson. Você deve relembrar bem desse assunto na época de ensino médio. Já o físico e químico John Dalton, um flashback, afirmou que a matéria era formada por minúsculas partículas maciças, indestrutíveis, indivisíveis sem carga. O modelo proposto por Dalton ficou conhecido como modelo atômico bola de brilhar. A bola de brilhar. Assim como Demócrito e Leucipo, Dalton acreditava que o átomo representava uma estrutura indivisível. A inovação da proposta de Dalton reside no fato de que ele afirmou que átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo tamanho e a mesma massa, e átomos de diferentes elementos químicos possuem massas e tamanhos diferentes. As proposições de Dalton sobre o átomo confirmaram a lei de Antoine Lavoisier, que afirmava: você conhece essa frase muito bem do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Considerando que o átomo era indestrutível, os reagentes apenas se reorganizariam para formar o produto. Ou seja, nada se perderia em uma reação química, dada a indestrutibilidade do átomo. A proposta de Dalton não desconstruiu a ideia de que existiam partículas indivisíveis, determinados átomos, mas apenas acrescentou a teoria
atômica, outras características não observadas inicialmente pelos gregos. Assim, novas proposições não necessariamente derrubam completamente uma teoria pré-existente. Importante que, assim como os gregos, Dalton não baseou as suas proposições em experimentação. Todavia, pouco tempo depois, outro cientista chamado Joseph Thomson começou a realizar experimentos com tubos de raios catódicos que o levaram à descoberta de uma partícula subatômica, ou seja, menor que o átomo, que foi determinado de elétron. Pois bem, entendemos aqui os modelos atômicos de Dalton e Thomson, flashbacks da nossa época de estudante do ensino médio. Elétrons, outras partículas subatômicas aqui no Fique Atento, bóson, neutrino, quarks, gluon, fóton, graviton, elétron, nêutron, né? Vocês lembram? Cátion, ânion, se não me engano, eu lembro, cátion é que ganha elétrons. Ânion é que perde elétrons. Lembra até hoje. Ligação covalente, metal a metal. Lembranças dos assuntos de química do ensino médio, não é mesmo? E aqui o modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas, no qual o átomo seria uma massa de carga positiva incrustada por partículas de carga negativa aos elétrons. Como o pudim de passas é um prato mais comum na Inglaterra, vamos trazer esse exemplo para a realidade brasileira. E aqui mostra, né, o modelo atômico de Dalton como um panetone. E a estrutura do panetone seria um exemplo da constituição estrutural do átomo proposta por Thomson, na qual a massa do panetone representaria a estrutura do átomo a qual estaria incrustada de elétrons, que são as frutas cristalizadas. A massa do panetone teria carga positiva e as frutas cristalizadas, os elétrons, teriam carga negativa. E graças a esse experimento que Thomson chegou a essa conclusão, né? Que o modelo atômico, conhecido como pudim de passas. Espero que tenha entendido. Flashbacks de química, né? É uma teoria. O bom é que não é a prática, né? Tipo de cálculos químicos aí, mas de teoria é bom, né? Conhecer a história dos modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger, né? Melhor do que os cálculos, né? É bom conhecer a história, né? A história da imprensa, por exemplo, que é, daqui a algumas semanas vai estar aqui nosso diálogo sobre a história da imprensa. Beleza? Bom, e aqui inicia sobre o modelo atômico de Rutherford. No entanto, em 1911, o físico e químico Ernest Rutherford demonstrou que o modelo de Thomson também não explicava satisfatoriamente a estrutura do átomo. Aqui é uma linha cronológica. Primeiro iniciou com Dalton, depois Thomson e agora terceiro Rutherford. Ao realizar experimentos onde uma folha de ouro foi bombardeada por partículas alfa, ele percebeu que grande parte das partículas atravessava a folha sem sofrer nenhum desvio e apenas uma pequena porcentagem sofria desvios. Tá?
Essa observação experimental levou Rutherford a concluir que o átomo era formado na sua maior parte por espaços vazios, onde as partículas alfas atravessaram por um núcleo central, onde as partículas foram desviadas. Dessa forma, um novo modelo atômico foi proposto por Ernest Rutherford, o qual descreveu o átomo como sendo formado por um pequeno núcleo, onde se concentra grande parte da massa do átomo, circundando por elétrons. Mais especificadamente, o núcleo seria formado por dois tipos de partículas, os prótons e nêutrons. Os prótons seriam as partículas de carga positiva e os nêutrons seriam partículas de massa similar à dos prótons. Porém, não possuiriam cargas. Ao redor do núcleo estaria presente a eletrosfera, formada por partículas de carga negativa, os elétrons. E aqui está o exemplo, né? Os cientistas responsáveis por elaborar modelos atômicos. E o exemplo. Para exemplificar a estrutura do modelo atômico proposto por Rutherford, foi utilizada uma analogia com o nosso sistema solar. Os elétrons girariam ao redor do núcleo. Vocês já viram, né? O, o, o modelo atômico de Rutherford, né? Que fez uma analogia com o nosso sistema solar. Pois bem, os elétrons girariam ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Você já deve ter visto essa analogia que o Rutherford fez. Quem já assistiu a série da Warner Channel, da Warner Bros., The Big Bang Theory, você percebe bem o símbolo, né, do modelo atômico proposto por Rutherford. Essa analogia com o nosso sistema solar. Você vê aí na série do Rutherford, ou na série Big Bang Theory, a teoria. Oh, olha só, Big Bang Theory, a teoria. Caraca, explosão de mentes. Big Bang Theory, a teoria. Big Bang, a teoria. Você vê bem claro o modelo atômico proposto por Rutherford. E você viu no e-book uma analogia, né? Os cientistas responsáveis por elaborar modelos atômicos. Foi compartilhado aqui. John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr, né? Aí, posteriormente, outros cientistas, vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem, tá certo? Poxa, o Iaco saiu. Alguma coisa, deve ser a internet caiu, alguma coisa. Mas vai estar aqui gravado, não se preocupe. Se ligue. E eu vou compartilhar aqui a tela de novo. E aqui é a ilustração dos modelos atômicos demonstrando a evolução do conhecimento acerca do átomo, né? Como nós entendemos Rutherford. Aqui, Bohr demonstrou que os elétrons orbitavam ao redor do núcleo, como proposto por Rutherford. Porém, esse movimento obedecia às órbitas definidas de acordo com a energia que os elétrons possuíam. Ou seja, elétrons poderiam realizar saltos quânticos de uma camada para outra, de acordo com seu estado energético. E aqui, ó, essa ilustração. Posteriormente, aqui, os cientistas Arnold Sommerfeld, Erwin Schrödinger e George Albert Kimball desvendaram o caráter ondulatório dos elétrons,
A característica dual onda-partícula para a matéria é a influência de forças externas sobre as ondas materiais e a incerteza relacionada à posição exata de um elétron na eletrosfera do átomo. Aqui, ó, a ilustração. Dalton, Thomson, Leonard, Rutherford, aí chega Niels Bohr, Arnold Sommerfeld, Erwin Schrödinger e Kimball. Essa ilustração é muito interessante. Cientistas, né? Deixa eu ver aqui. Raciocínio científico. Tem outros muito interessantes. Você pode encontrar aqui no e-book. Eu vou colocar na descrição o e-book da unidade 1. Você que cursa jornalismo comigo, você que cursa outro curso, olha só, cursa outro curso, seja de ciências humanas, exatas, linguagens para você entender. Então, obrigado pela sua audiência e você pode encontrar informações disponíveis aqui no e-book na descrição. Beleza? Neste tópico, você teve a oportunidade de entender como hipóteses dão origem à teoria. No entanto, por meio do exemplo dos modelos atômicos, você pode constatar claramente que, mesmo teorias baseadas em observação e experimentação, podem ser abandonadas frente a novas descobertas científicas que desconstruam os conhecimentos prévios. Então, no próximo tópico serão abordados tipos de raciocínios relacionados à formulação de hipóteses científicas. Você pode ler no e-book, que eu vou disponibilizar na descrição. E aqui quem vos fala é o Ian Vitor e o Iago Cortes. O Iago Cortes esteve aqui. Iago Cortes, Iago Cortes. Iago Cortes esteve aqui na reunião, né? Participando, não só no primeiro vídeo, mas também aqui nessa parte 2, né? E obrigado pela sua audiência, meu amigo, você que está ligado, sintonizado. Então, em breve, teremos outros vídeos, beleza? É isso aí. É com Ian Vitor. Tchau.